Olá, boa noite a todos. É um grande prazer mesmo, uma honra poder estar aqui com vocês que vieram nessa tarde, início de tarde chuvosa, estão aqui querendo conversar e discutir assuntos importantes e que vão com certeza ajudar, de acordo com a nossa vibração, nessa transição planetária que vivemos hoje. Me sinto muito honrado, é um grande presente de aniversário poder estar aqui agora. E a gente vai falar no capítulo 27, dos domínios da mediunidade transviada, do André Luiz, psicografado pelo Chico. Então, ele inicia que depois que eles, do capítulo anterior, 26, eles saíram do museu, estavam estudando a psicometria, por uma lição muito importante, que é quando a mediunidade é utilizada para fins não enobrecedores, para fins não de caridade, outros. Então eles adentram uma sala estreita, já ao cair da noite, e o André já descreve várias entidades, num aspecto muito sofrível, de uma certa inferioridade moral, que se misturavam, imiscuíam entre os encarnados ali daquela sala, daquele grupo, né? E todos em lamentáveis condições. Só que os desencarnados pareciam ainda em condições piores do que os próprios encarnados. E foram recebidos pelo irmão Cássio, que vem exemplificar que nenhum lugar está abandonado pela misericórdia divina e pelos olhos de Deus e dos seus instrumentos, que podem ser todos nós, os espíritos mais evoluídos, né? O irmão Cássio era o guardião, simpático amigo daquele grupo, posteriormente veio que é quase uma quadrilha, né? E estava lá para tentar de alguma maneira auxiliá-los, né? E ele demonstrava visivelmente essa superioridade moral em relação aos outros. E eles notaram a solidão espiritual daquele espírito, porque ele não era percebido nem visivelmente, nem pelo pensamento, não se comunicava com os outros, porque os outros, tanto os encarnados e desencarnados, não tinham a capacidade vibratória para entrar em fase com a faixa de vida mental do irmão Cássio. E aí ele acaba desabafando, o irmão Cássio, para o André, Hilário e o orientador deles, que não conseguia nenhum progresso em relação a orientar aquele grupo, apesar de fazer todos os esforços que estavam à capacidade dele e dos seus auxiliares, né? Ele diz que temos sitiado o Quintino, que é o líder daquele grupo, né? Ele não trabalha mediunicamente, mas é quem lidera, quem toma frente e a iniciativa para tudo funcionar, né? E tem colocado ele, o líder da casa, melhores recursos possíveis. Então, fazia com que ele tinha acesso, pelos acasos e coincidências da vida, digamos assim, a diversas fontes enobrecedoras e esclarecedoras, dando-lhe a chance para perceber onde que ele estava se enfiando, para perceber as consequências do que ele estava fazendo e fazê-lo refletir se ele, pelo livre-arbítrio, entrar em sintonia com esse recurso, né? Então, livros impressos, conversações com pessoas mais instruídas e moralmente mais inteligentes, até podemos dizer assim, mas tudo em vão, porque ele negava e já saía e não refletia. Ele diz que o nosso teimoso amigo ainda não se precatou quanto a essas duras responsabilidades das atividades que eles estão fazendo sob a liderança dele mesmo, né? Sustentando esse grupo dessa natureza. E, na verdade, ele tem uma ideia, né? Porque ele já tinha uma leitura, já tinha um certo conhecimento, mas negando sistematicamente, calando a própria consciência, não dando ouvidos aos seus próprios intuições e ajudas que nós sempre recebemos, ele teimosamente refutava qualquer mudança, né? E como os objetivos
os interesses, os pensamentos, os sentimentos de todos encarnados e encarnados daquela sala eram todos de interesses próprios, voltados para o próprio egoísmo e orgulho, muito longe da conexão com o Pai, os fluidos eram muito densos e nocivos, era desagradável, o André coloca, né? E aí ele começa a descrever que 2 dos vários médiuns da sala começaram a dar passividade, e as entidades que se comunicavam através dos médiuns, elas jaziam como se fossem empregados subjugados, funcionários subjugados daquela quadrilha, do grupo, em condições morais visivelmente, perceptivelmente inferiores aos próprios encarnados, uma situação de subjugação, em obediência, que provavelmente assalariados, no caso, uma troca, vampirizando-se mutuamente, encarnados e desencarnados, trocando favores, digamos assim, e esses espíritos muito ainda infelizes, de uma envergadura moral ainda muito limitada e muito apegados às sensações da matéria densa e necessitando assim desse intercâmbio para poder vampirizar essas sensações das quais eles se permitiam e se permitem o vício. E ele fala que o fenômeno da psicofonia era geral. Então a gente vê aqui a mediunidade como uma predisposição orgânica, como qualquer outro dos nossos sentidos, em que ela é indiferente, essa predisposição, ao intuito do indivíduo. O livre-arbítrio do indivíduo que vai fazer com aquela ferramenta, aí é com ele, a responsabilidade é dele. Mas a ferramenta em si é neutra. Então você pode usar a energia nuclear para fazer uma bomba atômica ou para produzir energia. Mesmo assim é perigosa, pode dar contaminação. Mas você usa a mesma coisa para o bem ou para o mal. Então a mediunidade nesse caso, ela existia de fato, então a comunicação era real do mundo espiritual para os encarnados da sala, era uma mediunidade real, mas os intuitos eram outros, né? Então um dos espíritos comunicantes subjugados, ainda bastante evoluído moralmente, ele estava conversando, né, com uma cliente da casa sobre as vistas complacentes, né, do diretor. Então o diretor era inteligente, sacava tudo que estava acontecendo e estimulava isso. Ele estava liderando e fomentando o que estava acontecendo lá. E conversava com essa senhora. E André coloca, a palavra leviana dela, o que ela colocava, inspirava piedade. Ela dizia assim, eu tenho necessidade de dinheiro, eu preciso desse dinheiro urgentemente. Faz 4 meses já que ele está sendo acumulado no instituto e eu não, e o instituto me deve, né, eu sou credor deles, e eles não me pagam. Então, cadê o serviço que eu estou pagando aqui? Você não vai agilizar esse processo? Então, o intuito dela é que ele fizesse com que o instituto, a pessoa jurídica, digamos assim, que estava devendo o dinheiro para ela, acelerasse o processo, que ela estava interessada em dinheiro, em receber esse dinheiro. Então, você vê o apego material, e a mediunidade não é usada em nenhum momento aqui para ajudar o próximo, e sim para interesses próprios do mundo terreno. Então, estava utilizando para benefícios egoísticos, digamos assim, esse dom que Deus dá a nós. E aí o Raimundo falava assim, espera, vamos trabalhar em seu benefício, né, tentando acalmá-la. E aí ela até sugere a estratégia dele, né? Fala assim, vai lá no gabinete do diretor desse instituto, fica rondando lá e instiga ele a levantar o meu processo, priorizar o meu processo, porque eu estou interessado em mim, não quero saber dos outros processos, das outras pessoas, eu quero saber do meu. E aí você vai conseguir corresponder ao que eu quero, ao que eu estou pagando, né? E ela fala assim, você quer o endereço das pessoas que você tem que influenciar? Como se aquele espírito que está ouvindo, ele fosse de uma envergadura, de uma capacidade, como se ele dominasse a vontade, as outras faculdades mentais, com habilidade. Mas a gente vê que para se dignificar, para se permitir num serviço tão espúrio, tão vazio, né?
a envergadura moral, a capacidade, o desenvolvimento desses espíritos que fazem esse tipo de serviço é muito baixo. Sua capacidade de influenciação somente naqueles que lhe têm ressonância vibratória. Então, facilmente, pela própria vibração, nós podemos evitar qualquer tipo de influência desse tipo, de acordo com a nossa vida interna, nossa vida íntima. E ele responde: não, já sei onde todos eles moram, já estou sabendo. Aí ela fica brava com ele e fala assim: você não está dando atenção para o meu caso, você não está distraído e tudo mais. Aí ele começa a se desculpar: não é bem assim, eu tenho feito o que eu posso, e fica nessa discussão, nessa cobrança, né? Esse teor. Um outro caso bastante interessante do lado, que um homem estava conversando de maneira muito indiscreta, espalhafatosa, com o Teutônio, que era um outro espírito comunicante desse padrão vibratório inferior. Ele fala: até quando me cabe aguardar? Já faz 4 meses que eu estou esperando aquele emprego que eu quero. E você não tira o emprego para mim. Aí ele fala assim: calma, nós estamos fazendo tudo o que podemos. Aí ele fala assim: eu já sei qual que é a limitação disso aí, o gerente lá não gosta de mim, ele está contrário à minha contratação, então vai lá e convence ele de me contratar. Acreditando que aquele espírito realmente tivesse alguma capacidade desse nível, né? Desconhecendo o próprio livre-arbítrio e saindo pela tangente das próprias responsabilidades e usando a mediunidade para fins próprios, sem se preocupar com terceiros, né? Aí outra cliente da casa, né, que sustentava a casa financeiramente, ela fala para o Raimundo, intromete no meio da outra, um cortando o outro, né, aquele furdunço. Ela fala assim: eu sou mãe, eu não me conformo, minha filha está se relacionando com um rapaz de má índole, e eu não quero que ela case com ele, de jeito nenhum. Um homem desbriado, né? Aí ela fala: você não pode afastar esse abutre? Aí nesse momento, o Quintino, eu achei até engraçada essa parte, né? Ele pede a todos para fazerem uma prece em conjunto, encarnados e desencarnados, para fortalecer aqueles espíritos da sala, para que eles fortalecessem e se fortalecessem e conseguissem prestar aqueles serviços, né? E utilizando desses meios espirituais para fins puramente materiais, de apego, indo no sentido contrário a Deus, servindo a Mamon, com certeza. E André desabafa, ele fala assim: eu já vi quadros obsessivos graves, muitos sofrimentos, mas eu nunca me senti impelido a sentir tanta compaixão como ele está agora, tanta piedade. Uma transmutação, uma sublimação de pena, né? Uma capacidade superior de transformar pena em compaixão e vontade de ajudar, né? Porque são pessoas sadias, elas são saudáveis, estão lúcidas, sabem o que elas estão fazendo, têm um nível de conhecimento e mesmo assim utilizam os próprios recursos, a própria vontade, a própria inteligência para esses fins de apego, de aproximação da matéria, ao invés do contrário, né? E usando o intercâmbio com o mundo espiritual num sistema de criminosa exploração, baseados na lei do menor esforço, querendo só o que lhes interessa sem pensar em mais nada. E o que eles colocam é que aquelas entidades espirituais, por elas serem moralmente muito, digamos, atrasadas ou não desenvolvidas, elas viviam quase como um sistema de escravidão, como se elas fossem dependentes químicos, mas dependentes das sensações orgânicas do mundo material inferior, e elas se escravizavam a esse tipo de serviço em função de poder ter essas sensações, porque não conseguiam se libertar ainda. Então, eram quase como uma escravidão espiritual deles. E André até coloca assim: será que esses encarnados que vêm procurar esse tipo de serviço, eles teriam coragem de fazer os mesmos pedidos
para outros encarnados, porque lá ninguém ficava sabendo da sociedade, né? E aí eu lembrei de um professor meu que falava algo muito interessante. Ele falava assim: se você tem alguma dúvida se você deve ou não fazer alguma coisa, pensa se você vai contar tranquilamente para todo mundo o que está fazendo. Se não der para contar, não faça. É bem simples, né? Aí a gente já tem um critério mais objetivo para a nossa consciência. E aí Aulus, o mentor do grupo, começa a explicar, né, que são espíritos preguiçosos, né, os desencarnados estão colhendo, digamos assim, as consequências de sua preguiça, que é não desenvolvimento de capacidades espirituais e, consequentemente, esse apego, essa dependência das sensações inferiores materiais e se permitindo escravizar nessa situação horrível. E os encarnados vivendo na preguiça, na lei do menor esforço, os fins justificam os meios, não importam o que eu vou usar para conseguir meus objetivos, com certeza uma escalada social, não importa quem venha a sofrer por isso, nesse tipo de vibração de intenção, né? E eles vivem nessa vampirização recíproca, né? Que é um produto natural da ignorância viciosa que existiu em todos os tempos da humanidade. E a gente até vê no próprio Velho Testamento, Moisés proibindo qualquer tipo de intercâmbio mediúnico, porque muito provavelmente o intercâmbio mediúnico que existia era desse nível ou pior ainda. Então não existia um intercâmbio mediúnico a fim de caridade, de sublimação, de elevação, mas sim para interesses materiais. E se ele teve que proibir, é porque existia, né? Um raciocínio muito simples de fazer. Então ele diz que esses espíritos, eles espreitam essas facilidades, essas vantagens efêmeras, buscando esse tipo de trabalho, né? Se acomodando com indolência nessa cristalização desses caprichos infantis. Eu quero meu emprego agora, eu quero minha dívida agora pagada, pensando somente em si mesmos, nenhum exercício de pensar no outro e em perceber essa interconexão com todas as criaturas vivas, né? E é como se eles buscassem um presente de gelo. Ele vai estar descongelando, eles vão perder uma desinteligência moral. E é interessante que o André e o Hilário ficaram até querelantes do Aulus, perguntando: e aí, como é que eles vão fazer isso para sempre? O que vai ser? Como é que eles vão parar de fazer isso? Como vai ser corrigido esse equívoco tão grande, né? E aí Aulus coloca, ele fala assim: calma. Primeiro o André pergunta assim: eles ficarão impunes? Praticarão a mediunidade para fins espúrios eternamente? Aí o Aulus dá uma bronca nele e fala assim: essa pergunta não tem cabimento. Você já tem sabedoria para saber que é óbvio que não vai ser assim, né? E aí ele fala: a dor é o grande ministro da justiça divina. Então, uma hora ou outra, a gente colhe os frutos das sementes que a gente escolhe para plantar. E quem foge ao trabalho sacrificial que está na frente, está enxergando o dever, aquilo que tem que fazer, o sacrifício que tem que fazer, e se recusa e fica usando esses meios espúrios para alguém fazer por ele, e a própria pessoa fica tranquila e não tem que trabalhar em função daquilo que ela percebe que tem que fazer, o dever, vai ser atingido pela dor na retaguarda. Então, uma grande ilusão alimentar qualquer outro tipo de ideia, de vantagem em qualquer tipo de escolha humana. Se a sua escolha que você faz vai prejudicar alguém e vai te levar vantagem agora, amanhã vai ser o inverso. É uma ilusão tremenda, uma negação dessa lei, dessa verdade que esses espíritos insistem em alimentar. Me lembrou muito os pacientes dependentes químicos. Quase todos, quando vão recair,
falam para si mesmos: vai ser só uma pedra de crack, vai ser só um pino de cocaína, vai ser só um copo de cerveja. Mas no fundo eles sabem que eles não conseguem controlar e que vão se afundar de novo. E Aulas continua que o Espírito, realmente, todos nós, como centelhas divinas, inteligentes, podemos delituosamente, através da nossa própria vontade, recusarmos em trabalhar, em fazer algo que a gente percebe que devamos, se mantendo na inação. Contudo, o dia da tormenta que obrigará a nós nos mover, sair dessa inércia, a cada dia chega mais perto, se continuarmos insistindo nessa estratégia. E isso é inevitável, digamos assim. Você está plantando e você vai colher. Se você planta a inércia, vai acontecer alguma coisa que vai te fazer mexer e não vai ser agradável. Porque a lei do progresso que a gente vê no Livro dos Espíritos é algo que a gente não pode fugir. Então é uma grande ilusão a gente tentar enganar a inteligência divina, que é infinita, infinitamente superior à nossa. Então, Aulas coloca, para acalmar os dois, que eles estavam quase que indignados, digamos assim, de ver a mediunidade usando para esses fins. Ele acalma dizendo assim, vamos pensar, nós não estamos diante da doutrina do Espiritismo, isso não é Espiritismo, porque a mediunidade, como eu falei anteriormente, ela é um atributo humano de todas as crenças, de qualquer ser humano, se ele acredita em Deus ou não. É uma percepção, uma sensibilidade, que uns vão dar qualquer tipo de nome para isso. Mas é uma sensibilidade que pode existir em qualquer um, dependendo da sua disposição orgânica, do seu aparelho mediúnico. E são seres que estão utilizando o fenômeno mediúnico, manobrando com suas próprias mentes ociosas, afeiçoados e buscando essa exploração inferior, essa atração pela matéria, esse afastamento de Deus, esse apego pela matéria. Eles estão se afundando. Então todas as criaturas, todos os santuários, todas as crenças, existem essas sensibilidades. Alguns podem negar, dar o nome da manifestação do Espírito Santo, falar, sei lá, qualquer tipo de nominação a gente pode dar, mas é uma faculdade humana. Não é exclusividade de alguma religião, alguma crença, ou algum país, algum grupo. Então ele fala, muito interessante esse exemplo que o Aulas dá, que é muito mais fácil para o homem comum se permitir escolher viver entre seus semelhantes, aqueles que elogiam suas próprias paixões, que lhe ajudam a angariar recursos para alimentar seu apego à matéria inferior, às sensações mais baixas, mais efêmeras. Porque se fizerem ao contrário, se buscarem se relacionar e viver num condomínio de espíritos moralmente superiores, isso exige uma boa vontade, uma força de vontade muito grande em se melhorar, em se ter humildade de reconhecer onde precisa melhorar, onde está errando, digamos assim, e se esforçar cada dia mais para tentar alcançar aquele padrão. Me lembrou muito o trabalho universitário, que você, dentro, por exemplo, de uma universidade, você está com o pós-doc super mais avançado do que você, conhecimento muito maior, e você está lá ralando, sugando conhecimento, se esforçando e tudo mais. Aí que eu entendi, porque eu tinha uma sensação que se eu mudasse para o interior, por exemplo, alguma coisa que eu não tinha um nome para dar para isso, eu falava assim, acho que eu vou ficar muito parado, eu acho que eu não tinha um nome para dar, mas exatamente isso, porque embora a qualidade de vida seja um pouco mais difícil, a correria aqui, a gente está sempre, pelo menos no serviço universitário, estudando, sendo impelido a se engrandecer, a angariar mais recursos, mais conhecimento e avançar. Porque você está
sendo estimulado por pessoas muito mais avançadas do que você mesmo. Então somos todos constrangidos a nos educar na vizinhança desses companheiros que já aprenderam a sublimar seus impulsos inferiores em atitudes, vontades, comportamentos, criações muito mais saudáveis, muito mais positivas, consagrando esses próprios impulsos inferiores já transformados para dar frutos na lavoura do bem, incessantemente. Então isso me lembrou bastante, eu acredito até que o sentido da palavra sublimação utilizada por Aulus seja parecido com o que a gente entende dentro dos mecanismos de defesa da Anna Freud. A filha do Freud, ela fez vários mecanismos de defesa, por exemplo, são maneiras de pensar ou maneiras que o psiquismo lida com situações difíceis, dolorosas, digamos assim. Por exemplo, a negação. Tem uma notícia assim: você está com câncer, fez o diagnóstico de câncer. Inicialmente você pode negar: não é possível, eu não posso ter câncer. E a partir daí procurar uma segunda opinião e tudo mais. É claro que sempre se deve ter a segurança de um diagnóstico desse, mas o primeiro impacto você acaba negando quando a coisa é muito grave. É um mecanismo de defesa. Outra é a formação reativa. Por exemplo, a pessoa tem um apelo sexual muito grande, aí ela vira mais puritano. Então ela fala: tudo que é de sexo errado é pecado, e nem não tenta trabalhar de uma maneira mais consciente, vira do avesso, digamos assim, vai para o polo oposto, criticando sem trabalhar isso dentro de si mesmo, de uma maneira adequada. E o melhor, ou pelo menos o que eu mais admiro no mecanismo de defesa, é a própria sublimação, que é a transformação de um impulso interno dentro da sua mente em algo nobre perante a sociedade, perante todos. Então, por exemplo, se você é casado, tem um filho que é atropelado por um motorista bêbado, uma coisa, você pode ir lá e tentar matar o motorista, ou processar ele, querer ferrar com a vida dele. Outra coisa pós-vivenciado esse momento de dor inimaginável, que eu nem consigo imaginar, por exemplo, criar uma ONG ou trabalhar em políticas como da lei seca, por exemplo, estimulando que isso não aconteça para terceiros. Você pega aquela força, aquela energia e coloca em algo produtivo. Por exemplo, o cirurgião. A pessoa tem um instinto violento, muita energia, isso eles têm mesmo, né? Tem que ter isso aí para conseguir sobreviver e se dar bem nessa profissão. Então coloca a própria agressividade em algo nobre. Em vez de fazer mal, de atacar os outros, ele vai curar os outros de uma maneira organizada. E é isso que nós temos que trabalhar. É o único mecanismo de defesa que ele gera coisas boas. Somente boas, né? Sempre boas. Então, o Aulus também coloca que quando nós erramos, nós nos equivocamos, fazemos escolhas infelizes, mas com um interesse genuíno em fazer o bem, em fazer algo bom, nós erramos, só que não de propósito, digamos assim. A misericórdia divina, a justiça divina prevê recursos indispensáveis para a gente aprender. Então, vai fazer nós enxergarmos como que deve ser feito, sem sofrimento necessário. Mas, quando porque a caridade, ela é sempre bem-vinda em qualquer tipo, mesmo quando você acaba fazendo uma besteira, né? Agora, se o abuso é deliberado, se a pessoa faz algo sabendo que o outro não vai gostar, vai se dar mal, ele fala: não faltará corrigenda. Ele vai colher algo não agradável, com certeza, porque ele está sabendo o que ele está fazendo e continua fazendo. Ele está extrapolando a própria liberdade e invadindo a autonomia alheia. Está fazendo mal para o outro. E nós estamos todos interconectados. Nós somos um só, de uma maneira
atemporal, dizendo assim, se a gente não pensar o tempo que vai levar para a nossa escolha voltar para nós somos um só, numa malha atemporal, pensando dessa maneira. Então, ele vai receber o troco, ação e reação. É uma lei de Deus. E aí, em Mateus, no capítulo 8, versículo 7, ele descreve uma fala de Jesus, muito interessante, que fala assim: ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele pelo qual vem o escândalo. E escândalo, nesse caso, ele quer dizer uma palavra que significa uma armadilha de mola, feita para a pessoa tropeçar e cair. Ou seja, alguma coisa criada pela nossa própria mente que vai prejudicar o outro de propósito. E no mundo de provas e expiações, como a gente está saindo agora, nessa troca de malvadeza, digamos assim, e tem que colher o fruto, é necessário que diversos espíritos sejam agentes dessas atitudes infelizes, dessa troca de experiências a fim de fazer refletir e mudar, né? Mas aqueles que se permitirem ser um instrumento dessa justiça necessária, mas menos feliz, para corrigir os espíritos ainda ignorantes, vai colher as consequências com certeza. E aí, quanto ao futuro daquele grupo, o Aulus coloca que se eles não, ainda quando encarnados, se reajustarem ao bem, o dirigente do grupo, embora ele não seja médio, não faça, mas ele está liderando, fomentando, dando sustentação mental para aquilo acontecer. Ele que faz acontecer aquilo. Além dos próprios médiuns que lhe copiam as mesmas atitudes e intenções, permitindo nesse trâmite inferior, eles serão surpreendidos após o desencarne, que é certo. Se a gente tem uma certeza na vida que a gente vai desencarnar, então é outra auto-enganação, se permitir fazer essas coisas, sabendo que vai desencarnar. Impressionante. Esses espíritos que eles agora escravizam vão lhes questionar, lhes cobrar, né? Lhes reclamar orientação e socorro, que vai ser sofrível pela própria consciência deles quando desencarnarem, vendo essa cobrança, essa reclamação dos espíritos que eles mantiveram escravizados, utilizando-lhes os apegos materiais inferiores para mantê-los a serviço a fim de ganhos monetários. E Aulus coloca também que no grande porvir, nas décadas e séculos vindouros, quando os responsáveis, que são o diretor e os médiuns que se permitem nessa mediunidade transviada, encarnarem, tendo por filhos os próprios desencarnados atuais que são escravizados, vivendo em família, no seio do lar, aí sim vai haver um acerto de contas. Aí vai se equalizar essa exploração que está acontecendo atualmente. Que a gente vai colher o que a gente planta. Não tem como duvidar disso. E aí o equilíbrio dos débitos que se emaranharam, isso, deu nó na minha língua. Aí sim eles vão acertar as contas. E ele coloca que cada serviço nobre, quanto mais nobre, sacrificial, quanto melhor for nossa intenção, nosso esforço, nosso trabalho, a fim de auxiliar o semelhante, levar algo bom para ele, maior vai ser o salário. Vai ser a recompensa, vai ser a própria autoestima, vai ser a própria troca de energia vital que a gente vai receber em troca. A saúde, a gente vai estar vibrando em consonância com o Criador. O salário vai ser maior. Quem multiplica os seus tesouros recebe mais tesouros. Mas a cada aventura menos digna que nós nos permitirmos, a gente vai colher o preço correspondente a elas. Cabe a nós escolher. Então é isso. Esse capítulo é mais curtinho e eu vou precisar de vocês agora para
para discutir e conversar, para a gente aprender um pouco mais. Obrigado. Interessante. Eu posso falar até sem microfone que eu falo alto. É interessante essa situação aqui ilustrada. Existe um conto que... Precisa? Não me passe. Eu queria relatar que quando você estava fazendo a leitura, existe um conto que todos podem ver botando no Google, através da internet, chama-se Um Forró no Umbral. Não sei se algumas pessoas já tiveram a oportunidade. Encaixa-se perfeitamente os dirigentes espirituais, né, de uma casa espírita, né, o que eles sofrem, o que eles padecem após o desencarne. Chama-se Um Forró no Umbral, é gratuito, está na internet disponível. É a Sara, lá de Pernambuco. Aproveitar a carona do microfone, né? No filme do Gandhi, que tenta retratar a vida do Gandhi, uma parte muito interessante começa aquela briga de religião entre os hindus e os muçulmanos, e o Gandhi faz a greve de fome porque ele quer a paz, né? O Satyagraha. E aí, no meio disso, vira um hindu como ele e diz: eu não tenho paz. Você falou da sublimação, e aí a lição do Gandhi para ele é: você não tem paz porque mataram o seu filho, então você vai adotar um menino muçulmano, não vai violentá-lo com as suas questões de religião e vai tratá-lo como filho. Eu achei isso um estágio que falta muito para a gente conseguir alcançar, né? Exatamente. Uma vez eu atendi uma senhora que sofria muito com um transtorno que chama transtorno de Tourette, que é aquele tique que as pessoas têm vocais. O mais clássico de saber é a coprolalia, que acaba xingando, falando palavras obscenas involuntariamente, mas pode ser apenas tiques motores, de não conseguir evitar. E além disso, ela tinha inserção na mente dela de imagens sexuais muito inadequadas, com imagens de santos, até com pessoas da própria família. Ela falava: graças a Deus isso não vem com crianças, né? E fazia tratamento, buscava todo tipo de auxílio. Ela só foi conseguir melhorar, sair disso, quando ela foi trabalhar, se dispondo eu falei para ela qualquer tipo de coisa, servir café, limpar o chão, de pessoas, de familiares que tinham sofrido algum tipo de abuso sexual. E foi aí, quando ela botou a energia dela nisso, e aliviar o outro, ela foi aliviada. Percebe como esse emaranhado da unidade que nós somos? Quando a gente faz ali, repercute aqui. Isso é muito interessante. Esse forró no umbral é muito bom, graças a Sandra, que eu fiquei sabendo. Nossa, é fascinante. Quem mais? Rafael, aqui atrás. Só lembrando bem isso aí, essa falência dos médiums, no caso, o professor Normando gostava de nos lembrar sempre. Os mensageiros, segundo o livro do André Luiz, tem um capítulo especial para nós. Não que nós estejamos nessa situação, mas é a falência do médium. O que nós deveríamos fazer e não fizemos. Claro, graças a Deus a gente já ultrapassou esse nível. Não é que nunca fizemos isso, mas já ultrapassamos. Só que ainda dentro do momento em que nós nos encontramos, temos algumas falências. Então, sempre que nós nos lembrarmos disso aqui, é sempre bom dar uma olhadinha naquele capítulo dos mensageiros, né? E a lembrança de Jesus no Evangelho: não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Colocar pai contra filho, mãe contra filha, sogra contra nora, é isso aí. Que é o contra o quê? A favor do amor. Interessante, é um contra que faz a gente crescer, de sair dessa inércia. E outra passagem aqui que eu lembro também, que me veio, é quando Jesus fala que se um olho ou uma mão sua é motivo de escândalo, arrancai-o fora, porque é melhor viver sem um olho ou sem uma mão do que
seu corpo todo ser jogado ao inferno, né? Então, se aquela faculdade sua está sendo utilizada para fazer o mal, é melhor você esquecer, como se amputasse aquela habilidade, digamos assim, do que continuar acreditando que a melhor escolha é continuar do jeito que está, com o jeito que as coisas vêm vindo. Mais alguma pergunta? Eu tenho um comentário. Eu penso que a primeira coisa que a gente... É a opinião minha. Eu penso que a primeira coisa para a gente não transviar dentro da mediunidade ou em qualquer outro serviço é o autoconhecimento. É sempre a gente se perguntar por quê. Por que eu estou agindo nessa direção, nesse momento? Eu acho que isso é importante. Porque se a gente não se conhecer, nós nunca vamos saber se estamos errando ou acertando. Então, eu penso que é o primeiro passo. Eu gostaria até de afirmar que até a descrição no livro é muito branda. E nós sabemos de pessoas nesse desvio, nesse transvio mediúnico, que chegam a fazer pactos com algumas criaturas para conseguirem benesses. E elas não sabem os laços fluídicos que elas criam com essas entidades. O que ocorre após o desencarne? Essas pessoas estão aguardando, né? Aí pode até inverter a situação. Você pode virar até um escravo delas, em função dos pactos feitos enquanto encarnado e desvio da bênção mediúnica que todos nós somos, né? Fomos agraciados. Aliás, pedimos, né? Rogamos encarecidamente, antes de virmos para cá, esse mandato mediúnico. Então isso é uma coisa que a gente tem que pesar bastante, né? Os médiuns que acabam se perdendo no meio do caminho. E compete a nós também não julgar e atirar pedras, e sim a gente tentar reconduzir esses irmãos que se desviam no meio do caminho para um caminho mais nobre, né? Através do estudo, do conhecimento, né? E do próprio desenvolvimento da sua mediunidade, né? Porque nós somos meros aprendizes, né? Eu estou já desde os 14 anos na mediunidade e eu me considero ainda um pequeno, humilde e aprendiz até hoje. Quanto mais estudo, maior vejo a minha ignorância com relação a isso. É isso que eu queria relatar para vocês. Obrigado. O Hospital da Esperança, administrado pela Maria Modesto Cravo, lá no mundo espiritual, está repleto de médiuns que faliram. Doutor Inácio adora falar sobre isso, gente. Faliram por quê? Por descuido total, simplesmente não querem levar a sério. Eu acho que isso é brincadeira, que nós podemos a qualquer momento fazer o que a gente quer, pode fazer de conta, como é o Brasil que faz de conta com muita coisa, com as suas leis. Mediunidade é uma coisa muito séria. Ou nós levamos para valer, ou para nós subir responsabilidades maiores. Porque ninguém cai de paraquedas aqui, meus amigos e amigas. A gente está aqui como médico porque nós pedimos, imploramos aos planificadores espirituais para que nós pudéssemos, nesse momento, ser um agente de mudança, colaborar com a transição do planeta. E nós vamos levando, não faz de conta. Não, está chovendo, hoje eu não vou. Tá não sei o que, eu não vou. Hoje eu vou para o happy hour. Gente, na hora que fecha o olho aqui e abre do lado de lá, a vida simplesmente continua, mas num patamar diferente. Nós vamos ter que nos dar conosco mesmo. Vamos assumir essas babaquices que nós estamos vendo aqui. Nós já estamos reencarnando há milhares de vezes aqui e vamos continuar na mesma? Não podemos, gente. A doutora está cansada de falar, é só na pancada que nós vamos mudar. 2019 está aí.
Ou mudamos já, ou podemos preparar nossa matula para ir embora. Para onde? Para o planeta primitivo. Nós vamos regredir? Não, não vamos regredir. Mas com o nosso conhecimento, vamos ajudar a desenvolver aquele planeta. Estamos prontos para isso? Queremos ir embora? Ou vamos dar uma mudança agora para continuar aqui? Está em nossas mãos. Nós aqui não somos diferentes de ninguém. Cabe a cada um de nós, expositores, só alertar. Mas nós fazemos parte do mesmo grupo. Temos que trabalhar com muita vontade as nossas mudanças. Quebrar as cristalizações interiores. Porque senão, meus amigos, amigas, internautas, vamos voltar numa condição pior. Vamos, como eu gosto de brincar, matar feras gigantescas com um pedacinho de pau. Vamos ser um belo jantar de feras em algum planeta. Era isso, gente. Obrigado. Obrigada, Marta. Ouvindo vocês falarem, fiquei refletindo sobre uma coisa que eu já venho pensando há muito tempo, assim. A importância, né, a responsabilidade do médium de cuidar das outras esferas da sua vida, que não só a espiritual. Então, assim, buscar uma psicoterapia, como a Sandra falou, né, se autoconhecer, fazer uma atividade física, cuidar da alimentação. Tudo isso é muito importante, principalmente para os médiuns que são muito sensíveis, muito ostensivos, né? Porque senão você vira uma verdadeira marionete na mão deles. Você não pode ir em festa, você não pode sair à noite, você não pode ir em velório, você não pode ir na igreja, você não pode ir em lugar nenhum, né? E aí, assim, eu falo por mim, eu não quero viver uma vida assim. Eu não quero viver uma vida refém dessa sensibilidade à flor da pele, né? Então, a gente tem que buscar a nossa evolução em todos os aspectos da nossa vida, né? Cuidar de nós como ser biopsicossocial e espiritual, né? Porque o médium, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, como Einstein fala, o problema da sintonia da energia não é nada espiritual, é físico. Isso acontece, seja que você é ciente ou não que você é médium, né? Então eu só queria reforçar isso, a importância da gente cuidar dos outros aspectos da nossa vida. Porque tem muitos de nós, espíritas, que têm a tendência de achar que tudo é problema espiritual. Então tudo é obsessão, tudo é, né, pessoa que não está bem, que não está sintonizado, né? Tudo é problema de outras vidas e nem sempre, gente. Nem sempre. Às vezes você não está bem, você não está no bom dia, às vezes você tem um problema hormonal e não sabe. E tudo isso vai sintonizando com essa sensibilidade que você já tem na flor da pele, né? Então não dá para colocar tudo na esfera da espiritualidade, né? Porque senão você vira uma vítima da sua própria vida, né? Interessante que esse negócio que você falou de ficar falando que tudo é espiritual, colocando no outro a causa dos problemas, né? É um outro mecanismo de defesa muito comum entre os espíritas, que chama-se projeção. Você projeta no outro aquilo que você percebe dentro de você. Você coloca a culpa no outro. A culpa do obsessor, ele que está fazendo isso comigo, mas outro auto-engano muito grande, né? Nós somos responsáveis por mudar o dial nosso, a gente vai entrar em sintonia de acordo com a nossa sintonia. Ou seja, aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós escolhemos pensar, investir nossos sentimentos, nosso tempo, nossos próprios pensamentos mais íntimos, aqueles que a gente vai dar alimento, energia, aqueles que a gente vai tender a eliminar por inanição. E com certeza a integridade e o desenvolvimento próprio é muito importante para o trabalho mediúnico. Em alguns casos, se o indivíduo não consegue nem lidar com as coisas de si mesmo, com os próprios conflitos, com as próprias incertezas, dificuldades, como é que ele vai lidar com mais informação externa? Vai dar uma pane no sistema. Então você vai sobrecarregar igual banda larga de internet. Se muita gente tenta conectar ao mesmo tempo, cai. Então você vai dar uma sobrecarga de informação e ele vai entrar em infuso. Então, ter um equilíbrio, ter uma casa organizada, que você vive bem sozinho, é imprescindível para você receber visitas.
Porque se a casa já está zoneada, só com você morando, se entrar um monte de gente na casa, vai virar uma zona maior ainda. Então, em alguns casos, a mediunidade ela só deve ser estimulada, educada, digamos assim, depois que o indivíduo tenha uma estrutura psíquica, tenha um equilíbrio interno. Por isso mesmo, o investimento de meios saudáveis, fazer exercício físico, se alimentar, tudo que nós sabemos cientificamente já, continua valendo. A gente só está utilizando um passo além disso, mas nada do que já é sabido, digamos assim, é desconstruído, continua valendo. A gente só vai progredindo, mais conhecimento, novas possibilidades, e precisa ter uma base sólida para fazer isso. Só mais uma coisinha, tá? Por favor, doutora. Não, era só para comentar que eu acho que nós todos que somos médiuns, a gente tem uma tendência a reclamar um pouco de tantas coisas que têm que ser feitas ao mesmo tempo, como se a gente fosse um atleta espiritual, né? De ponta. Só que a gente recebe orientações assim semanais de que nós imploramos pela mediunidade para que a gente não esquecesse dos nossos compromissos. Então, quanto mais a gente está sendo fustigado pelas dificuldades, é porque mais nós talvez estejamos nos desviando do caminho que a gente deveria estar percorrendo. Eu acredito que à medida que a gente vai pelo caminho correto, essas dificuldades elas vão se amainando. Eu acredito que sim. O Chico e o olho dele, né? Ele falava, quando eu me afasto muito, meu olho dói. Eu queria saber que horas ele se afastava. Mas tá bom. Só lembrar, esses tópicos que o Dr. Rafael nos trouxe aqui, principalmente este aqui, ele nos faz lembrar uma coisa que a Sandra e a Thaís falaram. Mediunidade nós temos a toda hora, principalmente no nosso trabalho, porque aquilo que a gente escreve ou faz, nada sai da nossa cabeça, e na Revista Espírita nós temos uma orientação de um espírito que estava aprendendo e ele dizendo que o Kardec era assistido. O Kardec não era médium, mas ele escrevia, e aquilo que ele escrevia era inspiração. Então vejam, isto aqui, nada contra, mas a gente tem que lembrar de uma orientação que o Dr. Maxwell nos dava aqui e o Sr. Edival gosta de nos lembrar. Esses médiuns que o André Luiz nos traz o exemplo, eles faliram por uma determinada situação. Nós que estamos aqui, que já passamos por isso, hoje eu estou precisando de paz, eu não vou trabalhar. Dr. Maxwell dizia, venha com um pé só, mas venha para quê? Para o trabalho, nada, porque nós, enquanto trabalhamos, estamos recebendo, dar para receber. Ah, não, tem dia que é necessário, né, doutor Rafael? Tem dia que tudo bem. O diretor da sala, o diretor dos trabalhos, ele sabe se é necessário, porque ele vai receber orientação. Então a gente precisa pensar muito bem nisso. A nossa falência hoje, neste nível do dia a dia, do nosso trabalho, e aqui no centro, quando a gente chega para trabalhar e de repente resolve ou ir embora mais cedo ou receber o passe. Enquanto trabalhamos, recebemos muito mais. Vou deixar o doutor Rafael encerrar a parte dele. Obrigado. Acho que é isso mesmo, a gente já pode nos preparar para o trabalho e pensar, por exemplo. Acho só para concluir uma coisa que vale muito a pena pensar no transviar a mediunidade, ela tem a base em nós mesmos. Então uma das coisas que é muito importante a gente lutar com relação à mediunidade é despersonificar e não valorizarmos mais do que é necessário. Porque o transvio ele vem porque alguém se acha alguma coisa, acha que tem alguma utilidade maior do que efetivamente tem, e isso tanto no ponto positivo também quanto no ponto de uma vitimização. Então eu estou no centro, os meus problemas são maiores, os meus obsessores são mais competentes do que os dos outros, eu sofro muito com isso, e aí a gente se coloca no centro. E quando o Flávio falou do Chico, o que o Chico fez a vida inteira foi criar mecanismos de defesa para que ele não sofresse esse tipo de valorização e personalização, que ele se achasse alguma coisa. Então eu sou o menor dos menores servidores, eu sou um grão, eu sou um cisco,
Isso tudo faz com que a gente possa criar mecanismos, porque a hora em que a gente se acha alguma coisa é a porta de entrada para que as coisas aconteçam. Então, isso que a Sandra falou do autoconhecimento também tem uma importância de se colocar no seu lugar. Colocar no seu lugar, sou médium, mas não sou diferente de ninguém, não tenho nada a mais do que ninguém e preciso continuar, como o Chico diz, o cisco, o menor dos servidores, na minha batida. Meus problemas, meus obsessores não são mais difíceis do que os de ninguém. E a gente vai, com isso, criando essas possibilidades de se distanciar nessa chance de transviar a mediunidade. É o obsessor de si mesmo. Como nós não vamos ter trabalho a semana que vem,